que é economia comportamental? Então, é uma área que pega achados da psicologia e usa para estudar a economia. É isso, mas se tu quiser saber agora como que ela funciona mais no detalhe, continua aí. Em primeiro lugar, eu preciso comentar aqui como que esse nome, economia comportamental, é engraçado, né? Porque tá falando que estuda economia com comportamento. Mas como que economia normal não estuda comportamento? Como assim? Porque economia estuda a sociedade, né? Estuda o dinheiro, o mercado financeiro, seja lá o que você acha que a economia estuda. Mas por que teve que se criar uma nova área chamada economia comportamental para começar a abordar comportamento humano? Quer dizer que a antiga não abordava? Exatamente, a economia tradicional não aborda comportamento humano. Como assim? Vamos voltar a fita lá para 1700, 1800, blá blá blá, que é quando começou o estudo da economia moderna. Os economistas começaram como economistas que estudavam comportamento humano e a sociedade, da maneira que eles viam. Só que com o passar dos anos, o estudo da economia começou a ficar muito complexo e começou a exigir muito dos economistas. Imagina que seu trabalho é entender a sociedade, entender como funcionam as relações de troca, entender como funciona o mercado financeiro, a troca de bens, entender como tudo isso se relaciona e mais, entender como que essas coisas vão acontecer no futuro. Se você mexer uma variável aqui, o que vai acontecer ali daqui a 2 dias, daqui a 2 anos, etc. Isso é difícil para caralho. E aí, como que os economistas resolveram essa questão? Eles simplificaram. Eles pegaram algumas questões do mundo e transformaram ela em mais simples do que realmente são. Isso, na verdade, é uma técnica acadêmica que existe de fato, não só na economia, em que a gente, quando tem um objeto de estudo muito complicado, a gente usa da abstração, que é o nome dessa técnica, para deixar algumas variáveis mais simples. O ser humano é uma variável muito complexa de ser predita. Nós não somos previsíveis, a gente faz um bando de loucura. Pensa naquele teu amigo, naquela tua amiga mais louco, mais bizarro, que sempre faz umas paradas que você nunca entende. Por que esse animal está fazendo isso? Agora imagina se você tivesse que prever o que ele vai fazer daqui a 1 ano se você der 10 mil para ele todo mês. Era isso que os economistas queriam fazer. Claro que eu estou usando um exemplo meio doidão, mas é isso que eles queriam fazer. Então, para eles conseguirem prever o futuro econômico dos países, eles começaram a tirar a complexidade do ser humano. Então, nos estudos matemáticos que a economia faz até hoje, considera o ser humano como sendo um agente completamente racional. Imagina agora aquele seu amigo, aquela sua amiga mais chata, bem Caxias, bem coxinha, bem todas as expressões de chatura que você imaginar. Todos nós somos aquilo para os economistas. Nós tomamos apenas decisões racionais, controladas, comedidas. Estamos sempre querendo ganhar mais e com mais eficiência. Sempre usamos toda a informação disponível de maneira inteligente para conseguir nossos objetivos. Essa é a descrição do ser humano para a economia tradicional e a economia estudada em grande parte até hoje. Ah, isso é inútil, tal? Não, não é. Esse método de estudo foi muito útil, serviu para muita coisa. A gente consegue realmente fazer previsões muito interessantes sobre o que vai acontecer na economia. Mas como toda ciência, como toda evolução, chega um momento que tem que ter mais uma nova transgressão crítica, mais uma nova inovação para a gente avançar. E uma forte que está vindo é o resgate do ser humano para a economia. É voltar a pensar, nossa, mas o ser humano não é sempre assim. Ele é mais complexo que isso. Será que a gente tem como abordar essa complexidade na economia atual? E aí que vem a economia comportamental. Vai pegar achados da psicologia para entender a economia. Ela não é estritamente recente, já desde os anos 90, 80, que é falado da irracionalidade na economia, ou ao menos a racionalidade limitada em decisões econômicas. Só que ela teve um grande boom em 2002, já faz aí mais de 15 anos, meu Deus, em que um cara conhecido como Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele é um psicólogo. E as suas grandes contribuições foram justamente entender esses pontos em que o ser humano é irracional nas decisões econômicas. Tem aqui essa frase que eu gosto muito dele, que é a seguinte: nossa reconfortante convicção de que o mundo faz sentido repousa em um alicerce seguro. Nossa capacidade quase ilimitada de ignorar a nossa própria ignorância. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a gente tem uma habilidade muito grande como ser humano de ignorar as coisas que a gente não entende, as coisas que a gente não percebe, e não se dá o trabalho de tentar perceber isso. Porque quando a gente faz isso, a gente entende que o mundo é muito mais complicado, que a gente, na verdade, não consegue fazer grandes previsões sobre ele. Pelo menos por enquanto. Então, por a gente não ter essa percepção do quanto nós somos ignorantes em relação ao mundo, ele parece fazer super sentido. É fácil fazer uma coisa simples fazer sentido. Quando você se libertar dessa ignorância, você começa a ver o quão complexo o mundo é. E o quão é difícil a gente fazer qualquer afirmação.
A pessoa mais sábia é aquela que afirma o quanto ela não sabe. Meio paradoxo, né? Mas é verdade. Bem, para mais assuntos de economia comportamental, finanças, investimento, filosofia, é só continuar aqui acompanhando. Então se inscreve, compartilha o vídeo, comenta, fala se não gostou, me xinga, sei lá, manda pergunta que eu respondo também. Curte aí, é isso, valeu, tchau, tchau!